Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos. Em mais uma edição especial do Redcast, direto de Portugal, também conhecido como a Guiana Brasileira. E hoje eu estou aqui... O cara tá rindo ali do lado já, ó. Hoje eu estou aqui com o maior magnata intelectual, sociólogo do Nordeste brasileiro e, quiçá, do Brasil inteiro. Mas antes de apresentar esse especialíssimo convidado, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos queridos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Cotai Project, o Instituto Oliver, a Educação Real, que é o do nosso camarada aqui, e a Dinox, de churrasqueiras elétricas de apartamento maravilhosas. Já comi muito churrasco bom da Dinox. E eu estou com ele aqui, o senhor Renato 38. Minha honra. Minha honra. Sou sua audiência, pô. A honra é toda minha estar aqui ao seu lado. Ontem foi uma live histórica. Eu queria te pedir uma coisa hoje. Algo que talvez você nunca fez em podcast ao vivo. Eu, em 2022, dediquei o meu conteúdo inteiro em plantar medo na minha audiência. Então, eu gravava 2, 3 vídeos por dia falando de guerra e, porra, que o futuro vai ser uma merda, que o mundo vai ser ruim. Eu queria te pedir pra gente, eu e você, tentarmos só falar coisa positiva hoje. Será que a gente consegue? Acho que dá. A questão é que o pessoal tem um negócio que o pessoal fala que o mesmo ideograma de crise é o ideograma de oportunidade, não é isso? Sim, sim. É isso. Ruim depende então, de ruim pra quem, é bom pra quem, beleza, não é isso então, ou não? ontem a gente falou das boa crises. Pra um é ruim pra outro, não é isso ou não? Hein? Então, por que eu tô falando isso, cara? Porque... Rapaz, muita gente reclamou que o nosso foi pesado ontem, viu? Tu acha que foi pesado? O pessoal reclamou muito, mas a nossa conversa de ontem é pra criança? Nossa conversa de ontem era indicada pra criança? Não. Era indicada pra senhoras. A reclamação que eu escutei idade, não é isso? Hein? É que o nosso QI, a gente conversava de tópicos muito lá em cima e a gente não trazia pro nível do QI médio 83. A reclamação lá, que eu recebi o feedback, foi que o negócio era muito baixo. A gente pegou pesado, O pessoal disse que não gostou de você dizer que chupava minha pica, essas coisas, esses negócios, a galera não gostou, não. Que isso, cara? Eu chupava sua pica? Você não disse que chupava se eu parasse de falar mal de Bolsonaro? A galera, porra, velho, ninguém nunca esperava de Raia dizer uma desgraça dessa, não sei o quê. Você parar de mamar Bolsonaro? Aí você disse, não, se você parar de falar mal de Bolsonaro, eu chupo seu pau e do... Chupo seu pau? Chupo? Porra, aí a galera, porra, que desgraça, ninguém esperava. Bota pra fora aí que eu chupo. Que desgraça, velho, ninguém queria ter visto isso, velho. Só fica... Não. Caraca, é pare impressionante. com isso, ninguém quer ouvir isso, não, É impressionante como você, o Arthur Duval, dividem a direita inteira... Plantam briga entre si, direita? Enquanto o lado de lá vai só se fortalecendo... Porra, amaciando a carne e a picanha. Mas Damares é direita? Porra, aí vamos falar de política de novo. Puta que o pariu. A gente só fala de coisas boas, vamos então, de ganhar dinheiro, não é isso? Onde você estava hoje? Rapaz, aproveitei o fuso horário, né? Não tomei café. Fazer o negócio do OMAD, né? O One Meal a Day. Fui almoçar. Como é o nome, Magnata, do lugar que a gente rangou lá? Como é? O Rodízio Gaúcho, sei lá. Rodízio Gaúcho? Rapaz, foi um montão de advogado hoje lá. A gente foi despachando, o doutor Hermes apareceu. Teve o doutor Guilherme, né? Isso começou, eu recebia vários amigos aqui de Portugal. Advogados portugueses ou brasileiros? Brasileiros, mas que é a galera que entrou antes do esquema de proibirem a complementar aqui. E muitos deles, inclusive, pegaram a complementar e hoje em dia advoga pra Espanha, pra não sei onde. Porque o advogado português que tem a ordem daqui, ele tem um... Entendi, a União Europeia. Exatamente. Entendi. Aqui... O primeiro semestre de direito no Brasil, a primeira matéria o cara pega constitucional. Aqui, antes de constitucional, ele pega comunitário, não é isso? É antes da Constituição, não é isso? Direito comunitário. Vale mais, então a EU 27 vale mais do que a Constituição portuguesa. Não é que vale mais, mas é porque é mais importante o cara saber as regras comuns, não é isso? Do que construir um país específico, né? Interessante. A gente falou de Erasmus, do Orgasmus ontem. Pra que serve o Da Vinci, o Erasmus? Esses programas existem pra pegar o cara de graduação de um país e botar no outro pra aumentar a integração entre os países, não é isso? Certo. É recente isso também, tipo, tem... 20 anos, 15 anos, né? Pois é. Então, para quem tiver interesse em estudar na Europa, inclusive tem vários países que a educação é universal pública e mesmo nos países que é pago é muito mais barato, muitas vezes é grandeza mais barato do que nos Estados Unidos, não é isso? Cara, me explica por que isso. Por que os Estados Unidos a educação é tão cara? Porque ela é menos estatizada do que aqui. Pelo mesmo motivo não, que... Até as faculdades estatizadas custam 15, 20 mil dólares por ano. É isso, é porque aqui as universidades elas pertencem ao Estado e lá elas são amplamente subsidiadas pelo Estado.
Existe um esquema que se empresta dinheiro de pessoas que não são o governo, normalmente é dinheiro privado, mas que é garantido pelo governo. E lá no Brasil você não paga o FIES. Lula e Bolsonaro perdoaram o FIES, né? Isso é notícia boa, né? Mas o Bernie Sanders queria perdoar o FIES americano também. Só que além do Brasil ser um mangue e toda hora ter refis, toda hora ter renegociação, toda hora ter perdão, nos Estados Unidos nunca teve nada disso. E nos Estados Unidos não existe prescrição. Se você não pagar a sua dívida estudantil, você não vai herdar. Isso não entra em falência, inclusive. Nos Estados Unidos, o governo garante o pagamento para a universidade. Então, as universidades só fazem aumentar o custo, que para eles é sempre vantagem, né? E o cara que está sendo admitido em uma grande universidade, ele não tem como se avaliar se ele deve ou não ser aluno. Inclusive, eu tenho quem tiver interesse, entre lá no Substack do 38. Eu tenho vários artigos, inclusive, que eu comento como é que eu acho que são as políticas públicas que resolveriam cada setor do Brasil. Especificamente na educação, eu acredito que acabando a regulação estatal e sendo permitida a venda de percentual de renda futura do cara, a maioria das pessoas iam ser financiadas pelo percentual de renda futura deles. Se fosse um jogador de futebol de base. É que tem passe, não é isso? É análogo, mas não é igual. É você tendo 10% do passe dele. Ou X% da transferência para sempre. Da transferência e do salário. Porque os empresários jogadores de futebol têm porcentagem do salário também. Quem é que sabe dizer se você deve ou não fazer uma Ivy League? É um cara que fez a Ivy League ou é você? Você não sabe se você tem vocação para aquilo. Agora, se um médico vê um menino e diz assim, esse cara tem potencial para ser médico, eu vou ganhar um percentual da renda dele, ele tem interesse de orientar e arranjar emprego para esse cara? Cara, eu vou te contar uma história. Respondendo a sua pergunta, por que é mais cara a educação nos Estados Unidos que aqui? Porque o governo americano torra mais dinheiro, ele torra mais dinheiro de maneira irresponsável, havendo uma separação maior entre controle e propriedade. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é formalmente demonstrado há mais de 100 anos. Quando então você diz que o governo americano, em tese, é mais corrupto... Ele bota mais dinheiro em um esquema mais corrupto do que o daqui. Que é o lobby. Que desalinha mais, que é o financiamento estudantil irresponsável. Você pegar pessoas que não têm avaliação... A maioria das pessoas... Zero crédito. A pessoa chega com zero de crédito. A maioria das pessoas que fazem faculdade nos Estados Unidos não tem condição de fazer. Tanto é que a maioria não termina a faculdade. E vai trabalhar no Starbucks. Mesmo terminando. E mesmo que você não termine a faculdade, você continua a dívida. Certo. Se você largar a faculdade no meio, ele perdoa a dívida ou você continua tendo que pagar? Você continua tendo que pagar. A maioria não termina a faculdade. E a maioria que termina a faculdade, o aumento marginal é zero ou inferior ao tempo que ele teve em perder 4 anos. Como no Brasil, porra. Se você botar na conta do papel, o cara que paga 15 pau... Só que no Brasil ele é pouco dinheiro comparado a um salário anual americano. Mas um cara que paga 6 anos de 15 mil pro menino formar em medicina, quanto é isso em valor presente líquido? Se esse cara tivesse pagado 15 pau de Bitcoin nos últimos 6 anos, e não é só esse dinheiro, também tem o custo de oportunidade, que se esse cara não fizesse a faculdade, ele ia fazer alguma coisa, no mínimo dirigir Uber e fazer 2 pontos por mês, não é isso ou não? Você é vendedora de loja, qualquer merda que esse cara fizesse, quanto é isso aí? É milhões, não é isso? Tá, e as pessoas que dizem pra você o seguinte argumento. O Renato 38, ele é contra a educação universitária, só que ele tem 50 diplomas. Ele é advogado, ele fez mestrado em finanças. Qual é o seu argumento contra isso? A faculdade que eu fiz não existe mais. Puta que pariu, muito obrigado. Eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, ó. Eu entrei na faculdade em 2007. Não existia Wi-Fi. A partir do momento que chegou a internet banda larga, acabou a necessidade de ter faculdade normal.